começo de carreira, como que o digital influencia, como que isso te motivou a entrar nesse ramo? Qual foi, assim, a virada de chave para você falar, eu quero entrar e eu vou arriscar? Adoecer. Então, eu falo mesmo que todo mundo acha que a gente parte de uma motivação, de algo assim, não, eu parti de um momento de causa. Eu lembro, hoje, né, eu acordei e escutei uma frase no Instagram de alguém falando que essa pessoa pode repetir para mim essa frase, por favor? Momentos de caos, ele antecede as grandes mudanças. As grandes mudanças, e foi exatamente o que me motivou. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Poli. Eu sou Poliana José e hoje nós temos uma convidada super mega especial. Juniele Andrade, uma Ju todo dia. Ai, gente! Super mega, muito maravilhoso! Muito obrigada, Poli, pelo convite, por esse espaço aqui para eu poder compartilhar um pouquinho da minha história e quem sabe, né, essa mensagem chegue a outras mulheres, inspire outras mulheres, assim como já tem inspirado ali a minha comunidade, né, que ainda é pequena, mas é isso. A ideia desse podcast eu acho que é essa, não é? Pelo que você me contou. Isso aí. Histórias que inspiram, mulheres que inspiram. E hoje o nosso tema é influência e os impactos na sociedade e nada mais, nada menos que uma Ju todo dia para poder falar um pouco do seu trabalho e trazer a sua história e inspirar pessoas. E se esse bate-papo é para você, você pegue aí o seu café sem açúcar e venha conosco embarcar nessa conversa para você sentir como é que é a vida de uma digital influencer. E antes da gente começar, eu sempre peço para vocês compartilhem, comentem, curtam o nosso podcast no YouTube Café com Poli e no Spotify Café com Poli e em todas as plataformas de áudio. Então, mais uma vez, bem-vinda, Ju. Gente, a gente vai até no Spotify. Até no Spotify. Poxa vida, tá hypado o negócio. Tá hypado demais, Ju. Juniele Andrade Carmo Machado. Nasceu em Teoflotone, mas é de Ladainha, município aqui da cidade. Tem o pai, Júlio César, e a mamãe, Juniene Andrade. Jueni Andrade. Minha, para os mais íntimos. Bacharel em Direito pela FENORD, uma faculdade aqui da cidade. Sempre trabalhou com vendas desde a infância. Nós vamos saber mais sobre isso. Durante a faculdade, era sacoleira e foi estagiária no tribunal. Casou e formou em 2012. Abriu um salão em 2014, tudo a ver. Maquiadora, empresária, tem 2 filhos lindos, Matias e Miguel, e seu esposo Romualdo, casado há 12 anos. Se lançou influenciadora em maio de 2022, após superar uma depressão pós-parto. Ela também vai falar um pouco sobre isso e como é que foi esse processo. E hoje se posiciona aí como criadora de conteúdo, influencer, com a página Uma Ju Todo Dia. Mais uma vez, Ju. Quem não segue já começa a seguir lá, por favor. Ajuda aqui a influencer. Isso aí. Vamos falar mais, Ju, né, para o pessoal da nossa audiência conhecer um pouco mais de você. Antes que a gente entre na parte técnica do seu trabalho, quem é Juniele Andrade? Ixi, isso é uma pergunta difícil, porque eu poderia falar muitas coisas sobre o meu trabalho, mas quem eu sou, assim, essencialmente falando, eu acho que eu sou um ser humano cheio de defeitos, né, mas que veio para esse mundo para poder, além de evoluir, trazer muita alegria para as pessoas, que eu acho que esse é o meu propósito, esse é meu dom. E eu sou uma pessoa como qualquer outra, sem nada de muito especial, sem nada de diferente de ninguém, mas com muita cara de pau. Coragem. E coragem, eu acho que é isso. Mas com características muito autênticas, né, Ju? Sim, desde sempre. Isso vem desde a infância? Desde a infância. Eu sempre me vi nesse lugar, sabe, Poli, de gostar de coisas diferentes, fugir um pouquinho do padrão e das regras. E por muito tempo, eu acho que pela sociedade que a gente vive, quando eu nasci, né, eu tenho 35 anos já, eu fui muito silenciada. Então eu fui muito tolhida, né, e para poder ser enquadrada, né, nas expectativas, né, não só daquela sociedade, mas do que realmente, né, condizia. Padrão, né? Uhum. E por muito tempo eu me senti muito silenciada, e depois, né, a gente vai amadurecendo, vai entendendo, a gente vai buscando de lá
né, principalmente da nossa infância, realmente quem a gente é e busca na nossa infância e vai se sentindo muito mais à vontade nessa casquinha que a gente carrega, muito mais feliz mesmo, Sim. sabendo que a gente tá fazendo o que a gente veio, pelo que a gente foi feito para poder fazer. E hoje, é exatamente isso que eu sinto hoje com o meu trabalho. você acha que isso é uma missão? Trazer alegria no ambiente que você está? Proporcionar essa alegria? Sim, eu sempre utilizei disso, sabe, Paulo, em tudo que eu fiz e na minha vida toda. Isso aí eu acho que ninguém conseguiu parar. Sim. Porém, com as redes sociais isso tomou uma dimensão muito maior. Eu consigo alcançar, né, uma coisa que era muito local, muito ali no meu ambiente familiar, no meu meio, entre os amigos. Isso reverbera, né, para mais pessoas. E eu acho que é muito sobre a leveza. Não é ser sobre perfeito e estar sempre bem todos os dias, mas é inclusive lidar com as adversidades de forma leve, que é o que eu tenho aprendido e que eu quero também levar para as pessoas. E ela vai falar daqui a pouquinho sobre essa autenticidade, criação de conteúdo. E já entrando aí, Ju, numa parte mais técnica, né? Como é que foi esse começo de carreira? Como que o digital influencia? Como que isso te motivou a entrar nesse ramo? Qual foi, assim, a virada de chave para você falar, eu quero entrar e eu vou arriscar? Adoecer. Então, eu falo mesmo que todo mundo acha que a gente parte de uma motivação, de algo assim, não, eu parti de um momento de caos. Eu lembro, hoje, né, eu acordei e escutei uma frase no Instagram de alguém falando que essa pessoa pode repetir para mim essa frase, por favor? Momentos de caos, ele antecede as grandes mudanças. As grandes mudanças, e foi exatamente o que me motivou. Eu passei por um momento em que eu me senti muito perdida, que eu fui realmente ao fundo do poço, e quando eu saio disso, depois a gente vai entrar mais nisso, mas só fazendo assim essa introdução do que me motivou, quando eu saio disso, Paulo, eu saio com muita vontade de viver o que eu sempre quis viver e não tive coragem. Meio que dar a tapa a cara e ignorar a opinião alheia e realmente ser fiel ao que vibrava dentro de mim, sabe? E colocar isso para fora. Então, o que me motivou realmente foi um processo em que eu me vi oprimida, me senti muito deprimida. E depois que eu passo por isso tudo, com tratamento, com acompanhamento, né? Claro. Tanto psicoterapêutico quanto psiquiátrico mesmo, eu saio disso falando assim, o que eu tô esperando? O que eu tô esperando? Essa vida é só uma, isso vai passar assim, e se eu acertar e se eu errar, ninguém vai nem lembrar. Então, deixa eu me jogar e fazer o que eu realmente quero fazer. Deixa eu viver. E viver. Então, o que me motivou foi muito isso. Ter passado por um momento difícil e sair disso com muita vontade. Com muita caos, né, Ju? Do caos total, né? Porque foi uma depressão pós-parto. E realmente foi um momento muito difícil. Foi durante a pandemia, inclusive. E aí eu falei, gente, não vou esperar mais nada não, eu vou me lançar, e fiz isso de forma... Sem medo e de forma muito despretensiosa, sem garantias, sem falar assim, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, sabe? De um jeito muito intuitivo. Simplesmente peguei uma fotinha, eu tava com uma blusinha laranja, uma calça azul, tanto que são minhas cores até hoje, e foi de uma forma totalmente assim, sem planejamento, né, estratégico, não existia isso pra mim. Coloquei essa foto lá no Instagram e falei, a partir de hoje sou eu, como é que fala? A blogueira de vocês, não é o que vocês esperavam, mas é o melhorzinho que tá tendo. Ainda falei brincando, fiz uma brincadeira, mas sempre nessa pegada de tentar não me cobrar tanto, de inclusive me adequar naquele perfil, né, de alguém que tinha que estar sempre muito bem, muito né? Posturado e muito bem. Então a minha motivação foi essa, foi trazer para as pessoas que desse momento difícil é que surge realmente, assim, onde você está lidando ali com quem você é onde a gente se perde, é que a gente também pode se encontrar. Com certeza. Quais são os maiores desafios, Ju, que hoje você enfrenta e que você entende também que todos os influenciadores enfrentam e como que supera esses desafios? Olha, os meus maiores desafios hoje, eu acho que eu sou uma grande inimiga minha, eu falo mesmo, por conta da minha indisciplina,
eu tenho um perfil, assim, com muita dificuldade, assim, de seguir uma rotina muito certinha, muito bonitinha. E isso é algo que faz muita diferença pra mim quando eu consigo, sabe? Ordenar e orquestrar isso. Então, eu tô aprendendo. Então, pra mim é um desafio e eu lido com isso na terapia, conversando muito, aprendendo e muito aberta e disposta a melhorar. Claro. Nesse aspecto. E também eu acho que, por eu ser mãe, né, essa questão da rotina com os filhos, que sempre, às vezes, acontece algo que, às vezes, não está sob o nosso controle. Na verdade, assim, a gente não tem controle de nada, né? O controle não está nas nossas mãos, mas a gente tem aquela falsa sensação. E quando, às vezes, algo sai dessa rotina, porque é isso, eu tenho dificuldade com a rotina, né, de me organizar bonitinho. Com a disciplina mesmo. Com a disciplina mesmo, de estar ali no treino todos os dias e fazendo todo dia, toda hora, todo mês, igualzinho, mas ao mesmo tempo, quando foge muito disso, eu também tenho que dar aquelas braçadas, nada mais, pedir ajuda, um help, como toda mãe precisa. Então eu acho que ele tá muito, eu acho que o maior desafio meu hoje tá muito nisso, sabe? Na minha dinâmica interpessoal. Sim. Não tá tanto no externo, porque hoje eu tô topando tudo. Eu tô assim, é desafio? Quero. Entendeu? Eu tô muito você gosta disso? Gosto. De ser desafiada? Gosto e meio que sou meio alimentada. Quando o negócio fica muito normal, assim, eu falo, o que tá acontecendo? Você gosta do mar revolto? Gosto, eu acho. A mar revolto faz bom marinheiro, né? Então eu acho que é isso. Eu tô meio que viciando, inclusive, nisso. Mas é porque te desafia, te tira da zona de conforto, né? Eu acho que eu fiquei tanto tempo ali na zona de conforto que quando eu decidi sair dela, agora você quer sempre eu estar nesse desconforto que é gostoso, né? Que é gostoso e que ensina. Sim. Até mesmo quando às vezes não sai da forma que a gente planeja, Polly, eu acho que depois você consegue parar. E eu faço muito esse exercício. De reflexão. Isso aí é um exercício que eu faço muito, de refletir sobre as coisas que aconteceram, como decorreu as coisas, para poder entender, né, o porquê que às vezes não saiu do jeito que eu planejei, mas às vezes saiu muito melhor e que era para ter saído daquele jeito mesmo, e aí eu paro e aprendo também. E agradece. E agradeço, e falo, Senhor, muito obrigada, porque foi livramento, na hora, às vezes ali eu fiquei meio... Mas eu tô num processo muito de estar aberta, olhar, aprender e a refletir com tudo isso. Então, eu acho que isso ajuda muito, sabe? Quando você quebra as barreiras e fala assim, ó, tô pronta, para inclusive errar. Muito bom. Ô, Ju, como é que você seleciona as marcas e produtos com quais, né, você deseja trabalhar? E quais são esses critérios que você usa para fazer essa seleção? Então, eu tenho até uma história muito engraçada com relação a isso, porque desde que eu comecei, eu falava assim, gente, eu sou orgânica, né? Eu sou orgânica, até a brincadeira da planta orgânica. Eu sou orgânica. Então, as coisas têm que estar muito conectadas ao meu dia a dia, porque transforma um trabalho muito mais verdadeiro mesmo, né? Eu consigo colocar dentro da minha rotina, por exemplo, trabalhar com a indiana. Gente, a coisa mais fácil do mundo! Eu já era cliente, eu já passo ali todo dia. É uma marca que eu já... Então, assim, pra mim não era um problema trabalhar com eles, era muito bom, inclusive. E aí eu lembro que um rapaz virou e falou assim, olha, você consegue divulgar pra mim umas telas daquelas telas tipo que você coloca pra mosquito? Coloca em casa pra mosquito e tal? E eu falei assim, tá, mas como é que eu vou encaixar isso aqui hoje? Porque eu não tô pretendendo colocar tela. Ele falou, não, mas aí você fala das telas. Eu falei assim, mas como é que eu vou falar das telas? Eu não vou usar isso nem nada. Sim. Como é que... Aí, não, mas quando você cobra, eu quero muito que você fale minhas telas. Aí eu poderia ter pegado simplesmente as telas e falado, olha aqui as telas do fulano e tal. Mas eu virei para ele e falei assim, moço, faz o seguinte, no dia que eu construir a minha casa na roça e que eu for colocar as telas... eu vou te ligar e vou te procurar para a gente fazer esse trabalho. Porque aí vai ser maravilhoso, porque eu vou testar a sua tela, vou ver se ela realmente é tudo isso que você falou, né? E vou conseguir passar para a minha audiência se realmente vale a pena ou não. Isso, verdade, é algo que está ali dentro do meu contexto e fica muito mais genuíno, Polly. Sabe? Você inserir isso. E as pessoas, e até... Com relação à conversão, a resultado, sabe? As pessoas conseguem sacar. Sim, com certeza. Entendeu? Então, não assim, tem ninguém bobo. E aí eu construí minha casa, tá quase pronta e vou entrar em contato com aquele amigo que me procurou lá no início. Mas você procura uma marca, quando a marca te procura, ela tem que conectar com você, com a sua realidade?
O Poli, a maioria das vezes sim, e tá inserida nisso, sabe? Na sua vida. Na minha vida. Na sua realidade. Isso, na minha realidade, porque já é tão corrido, porque quanto mais próximo tiver de mim, mais fácil eu discorrer sobre aquilo. Né? Mais, é natural, né, Ju? É natural, é natural. Você não precisa seguir um roteiro, isso, é né? claro que não são todas as marcas que eu trabalhei até hoje que estão na minha rotina. Eu já trabalhei com marcas de fora, inclusive, né? Tive uma marca de BH que simplesmente eles queriam comprar vídeos. Eu não precisava nem mostrar aquilo para minha audiência. Entendi. Eu só ia gravar vídeos para eles de acordo com o brief que eles me passavam. Eu roteirizava e entregava aquilo para eles. Mas também tinha a ver, porque era muito no segmento da beleza. Eles se conectaram comigo primeiro também. Tinha a ver que era falando sobre beleza, eu já tive um salão, então eu sei falar com muita propriedade sobre isso. Então foi fácil para mim discorrer sobre o assunto. Mas eu acho que assim, quando você tem domínio sobre o assunto, comida mesmo, eu amo falar sobre comida. Então as marcas de comida que me procuram é muito fácil também pra mim. Sim. Eu amo comer, eu como com a boca cheia, com prazer. Como de tudo? De tudo. Gosto de experimentar coisas novas. Sim. Agora viajei mesmo, experimentei um tanto de trem diferente. Esses dias eu vi, você postou um poke. Né? Pois é, o poke. Aquilo é bom demais. Eu já tinha comido poke, mas eu não tinha encontrado aqui ainda. Aí descobri esse, aí também já descobri que tem outros. Sim, sim. E então, assim, eu gosto de experimentar. Então, assim, eu acho que a galera... Hoje existe um processo inverso. Eu acho que a galera se conecta muito comigo e me busca para poder representar a marca. Sim. No início, não. No início eu tinha aquele cuidado, assim, porque normalmente as marcas me procuravam, eu não sabia muito bem como selecionar. Que eu falo assim, tipo assim, eu não conhecia, né? Aí hoje não, hoje eu passo mais por um filtro também, assim, para não me associar também a alguma marca que às vezes pode realmente... às vezes quer até queimar meu filme mesmo. E eu falo, né, Ju, você também tem os seus valores e pode associar uma marca que fuja desses valores, que eu acho que aí se perde. Isso, exatamente. E aí o influenciador se perde. E já aconteceu, eu já neguei trabalho, inclusive recente, por umas questões que realmente não eram compatíveis, era difícil, eu ia ter que incrementar algo que não existia. Sim. Eu não ia nem mentir, não, mas eu ia exacerbar uma qualidade que não era assim tão das melhores. Entendeu? Então, assim, eu gosto de ser cliente do meu contratante. Do seu produto. Para poder passar pela experiência com a galera. Porque a ideia é essa também. Quando eu mostro sobre algo, eu quero estar vivendo aquilo no lugar do cliente. Sim. Então, e eu acho que você tem que se imaginar, se fosse alguém falando dessa marca, como que eu receberia essa informação? Sim. E eu já recebi feedbacks negativos de trabalhos que eu... Tipo assim, feedbacks negativos não de trabalhos que eu fiz, mas de lugares onde eu indiquei, em que eu tive uma experiência boa e a pessoa foi não ter. E eu repassei isso. Eu repassei isso, a pessoa tomou de cara, assim, às vezes como algo, tipo assim, ai, mas, tipo assim, você não tá aqui pra isso. Mas eu falo, eu tô aqui também, porque era uma seguidora minha. Sim. E aí depois a pessoa tentou procurar essa pessoa, fiz a ponte pra tentar... Que é importante, né? Não sei se a pessoa conseguiu realmente limpar a imagem com aquela possível cliente, mas pelo menos eu fiz a ponte, passei o contato, tentei resolver, apesar de não ser a minha função, porque realmente eu tinha vivido uma experiência boa. Sim. E aí chega uma pessoa lá, e o seu trabalho por outra pessoa. Entendi. Então assim, também a gente tem que entender isso, que vai acontecer e tá tudo bem. E sem sofrimento, né? E sem sofrimento. No início não, eu tomava mais pessoal, mas hoje eu já consigo entender que realmente vai acontecer, gente. Tem dia que a gente vai ser atendido bem num lugar e talvez por alguma circunstância, quando você chegar lá no outro dia, e isso já aconteceu comigo, já fui num restaurante que eu fui super bem atendida, a comida estava maravilhosa, voltei, não tive nem o mesmo atendimento e nem a mesma comida. Isso. Você acredita que existe responsabilidade social em ser uma influenciadora? E como que você utiliza sua plataforma para causas importantes, que você acredita que são importantes? Poli, eu acho que nós podemos, porque as palavras, elas podem construir ou destruir muitas coisas. Então, assim, quando eu abro ali aquela câmera e solto a minha voz, eu tenho que entender que quem está do outro lado está vivendo uma realidade totalmente diferente da minha. E é esse trabalho que ultimamente eu tenho, hoje mesmo eu conversei, né, com um amigo sobre isso,
essa realidade que eu tô querendo trazer muito pra mim, de furar minha bolha, porque normalmente eu parto muito do meu contexto pra tudo que eu vou falar. E não é um problema, tá tudo bem, mas eu tenho que entender que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai rompendo e vai chegando em realidades que são muito diferentes na gente. Da nossa, né? Então, assim, ultimamente eu tenho tentado ler muito sobre questões que não são do meu contexto, buscar informação, para eu conseguir realmente ser uma voz que cura e não uma voz que destrói, que leva uma mensagem ali que realmente vai motivar a pessoa, que vai realmente fazer o dia da pessoa ficar melhor, né? E mesmo quando eu falar sobre as minhas dores, seja para poder, para aquela pessoa que está ali do outro ajudar, lado, né, Ju? para aquela pessoa ali do outro lado também se sentir acolhida, de que todo mundo passa por isso e que todo mundo tem seus dias bons, seus dias ruins. E eu acho que tem que ter essa responsabilidade sim, porque quem mostra só a parte boa do negócio não está sendo fiel e está vendendo algo que não existe. Porque a felicidade, ela só existe mediante a tristeza. Sim. Então, se você só mostra a felicidade ali, cadê o outro lado? Cadê a sombra? Né? A gente só mostra a luz. E por mais que a gente não goste de mostrar a sombra e nem tenha esse compromisso, tem que mostrar sempre, mas abordar sobre isso, abordar de que a gente tem muitas dificuldades que a gente tem que romper com elas, eu acho que é um compromisso com quem está ali do outro lado, assim. É uma responsabilidade porque é uma responsabilidade social. Porque as redes sociais hoje, a gente trabalha tanto com comparação, tanto em ver vidas perfeitas, né? Que quando a gente passa ali naquele feed, só vê coisas boas, coisas boas, coisas boas, a pessoa fala assim, nossa, só a minha vida que tá ruim. Só a minha vida que tá de mal a pior. E quando você chega e conta a sua história e fala que de onde você veio e como foram os seus processos, que não foi tão fácil assim você estar conseguindo estar na frente de uma câmera hoje e falar sobre isso. E eu acho isso muito importante, né, humaniza muito. Conecta. E eu gosto disso, eu gosto. E assim, no início eu tinha até um pouco de medo, as pessoas falavam assim, mas você vai falar sobre isso? Eu falo assim, mas uai, é sobre o que eu tô vivendo. Por que eu vou ter medo e vergonha de quem eu sou? Porque eu sou isso, eu sou tanto essas partes maravilhosas quanto essas partes, às vezes besta, às vezes meio cafona, às vezes... É tudo junto. Tem gente eu não preciso performar, jeito. Eu não preciso estar performando sempre não, porque cansa. Me adoece. Tem dia que tá abrindo porteira, exatamente. Né? Isso conecta, não é? Eu falo a realidade, tá mostrando para aquela pessoa lá da zona rural também que é possível, né? Sim. Que você tá fazendo aquilo ali e que é humano, né? Não é um robô, não é uma máquina, é humano, sim, né? E eu acho que a rede social ela traz muito isso, né, Ju? Essa coisa do tudo muito lindo, tudo muito perfeito. E as pessoas porque tudo é uma vida editável, né? É uma vida editável. Sim, é fácil. É fácil, você posta aqui, daqui a pouco você, né, você edita e você coloca só o que você quer. Né? E às vezes você tá gravando e tem um filho correndo, né? Tem alguém gritando. Uma invasão de live. Esse dia eu tava fazendo a live das vendas dos óculos, entra menino nu, eu falo, você não pode aparecer, pelo amor de Deus. E assim, vira um caos e tá tudo ali, ao vivo. E as pessoas precisam entender. Né? Sim. Precisam entender. Quais são as principais estratégias que você utiliza para engajar sua audiência e manter um relacionamento forte com ela? É isso. Eu acho que o conceito de comunidade hoje, ele vem muito forte. E as empresas hoje, porque a tendência hoje, inclusive com relação a criadores de conteúdo e influenciadores, está muito voltada para isso. Por quê? A Ju, aqui de Teoflotone, que tem os filhos da mesma escola que os meus, que compra os remédios dela, a mesma farmácia que eu, compra o pão dela, ela realmente é a pessoa que está me representando. É para quem olha e fala assim, gente, essa pessoa tem a mesma vida que eu. Então, é uma vida possível. Sim. É algo que eu consigo, tá acessível para mim. Então, assim, hoje as marcas, elas têm voltado a olhar muito para esse perfil, né, que são dos micro e nano influenciadores, porque eles conectam muito mais. E de forma, às vezes, menor, mas de forma muito mais eficaz. E de forma muito mais... convertiva, faz muito mais conversão do que pessoas, às vezes, muito grandes, que estão no pedestal, num patamar muito à frente, às vezes... Mas que não aproxima. Né? Mas que não aproxima, que não conecta. Então, assim, é uma tendência de mercado, porque também é algo que a pessoa fala assim, não, essa mulher eu conheço, eu sei que ela é assim mesmo, se ela não é assim. Né? Alguém que está muito distante da gente, a gente não consegue acompanhar aquela realidade, se é aquilo mesmo, a gente sempre fica naquela...
E antigamente não, antigamente as pessoas queriam ver realmente o que era inatingível, inalcançável. Hoje não. No pós-pandemia, eu acho que foi uma coisa que trouxe pra gente, não, eu quero ver aquela pessoa se ela realmente é aquilo que ela tá mostrando ali, ou se pelo menos é bem próximo daquilo, porque, né, ser 100% fiel às redes sociais pode assustar, Pode, né? pode. Porque imagina eu sendo eu mesma, gente, vocês não iam suportar. Juro pra vocês, porque eu tenho momentos de muita loucura e momentos de muita rigidez. Sim. Pode não parecer. E não parece. Não E parece. Não parece. Então, assim, não dá pra poder levar tudo, mas assim, eu tento levar o máximo, muita verdade. Com mais transparência. Isso, com bastante transparência. E aí, pra eu conectar, você perguntou, Polly, volta aí, o TDAH Eu bateu aqui. perguntei sobre manter esse relacionamento, né? E como é que você engaja a sua audiência. E é então, isso. e é isso, é muito, tá tudo em cima disso. E outra, eu acho que o fato de ter começado orgânica, e aí eu lembro que no início eu ficava muito aflita, que eu achava que eu tinha que ter muitos números de seguidores. Eu achava que o lance era ter números. E hoje eu paro e olho e falo assim, ai, gente, é muito melhor ter uma galera ali que me conhece, que sabe, né, de onde eu vim, que torce por mim. Porque é isso, são quase fãs mesmo, Sim, são pessoas que sim, vibram comigo. Isso, No dia que eu fui gravar mesmo com o João Adib, o tanto de mensagem que eu recebi de da galera vibrando. Que coisa boa, né? Sabe, energia boa. É muito gostoso. E essa é a parte que me preenche demais no meu trabalho. É receber isso do pessoal. Você recebe muitos feedbacks? Recebo muitos feedbacks. Muitos, tipo, nossa, muitos. hoje você melhorou meu dia. Sim, super. Hoje mesmo uma moça postou assim, falando assim, gente, é o tipo de blogueira que inclusive responde a minha caixinha. A caixinha de uma seguidora que, como é que fala, gente? Que se conecta comigo, sabe? Então é raiz. E eu acho muito legal isso, sabe? Essa percepção. Como é que lida com as críticas e os haters? Então, Polly, vamos lá. Vamos lá. Terapia em dia, né, querida? Sim. Primeira dica aí pra você. Que ela falou hoje aqui, hein, gente? Foi. É a terapia em dia pra você entender que tudo que aquela pessoa traz pra você não é sobre você, é muito mais sobre ela, diz muito mais sobre ela. E assim, os haters que eu tenho normalmente, eu nunca tive ninguém assim super explícito, assim, tipo, ai, me odiando. Até então não. Inclusive, eu acho que é uma coisa que inclusive valida uma influenciadora. Tudo bem se aparecer um ou outro, porque, né, a gente não vai agradar todo mundo. É natural. Porém, os haters que eu tenho até hoje, eles são bem camuflados em textinhos de dica. Posso te dar uma dica? Eu acho que isso, que isso, que isso. Aí eu olho para aquilo e falo assim, deixa eu ver aqui, amiga, sua dica. Deixa eu ver se ela realmente... E tem muito, Ju? Tem. As dicas? Nossa, vem muitas dicas. As dicas vêm demais. Teve uma moça que uma vez falou assim para mim, sobre o banheiro. Porque eu comecei falando muito sobre o banheiro no início do meu trabalho. Porque eu gravava no banheiro? Eu gravava no banheiro. Sim. E eu só parei de gravar no banheiro porque os fisioterapeutas começaram a me mandar mensagem falando assim, meu amor, deixa eu te falar aqui, essa posição que você tá aí vai te desfavorecer. E eu ficava muitas horas lá. Porque eu respondia a galera do banheiro, né? Que era o meu escritório. Que era a hora também que parava, né, Ju? Isso, que eu parava. Sim. Só que eu trouxe o banheiro na época porque eu tava saindo também do processo da depressão. E com 2 filhos era o meu lugar de refúgio. E eu escrevo muito sobre isso, que foi o lugar onde preservou a minha individualidade. Entendi. Então tinha hora que eu tava super cansada, que eu ia pro banheiro deitar, gente, dormir. Eu fugia. E foi realmente o lugar ali que eu lia. Eu fazia tudo dentro do banheiro, que eu falava assim, eu tô indo no banheiro. Sim, que era hora de descanso. Eu chuchava aqueles meninos dos meus pais ou do meu marido e conseguia ter um tempo ali pra mim e comigo. E teve uma moça que virou pra mim e falou assim, ai, mas que coisa ridícula. Falou de jeito assim, mas que coisa... Foi a pessoa acho que foi mais ofensiva, que coisa ridícula. Aí eu mandei parei ali também, falei assim, meu Deus, realmente é ridículo uma pessoa sentada num vaso respondendo os seus seguidores. Porém, eu mandei uma mensagem assim pra ela, olha, eu concordo com você, eu já comecei a concordar, não é ridículo mesmo, mas eu me coloco nesse lugar porque... Eu acho que eu já passei por tanta coisa difícil nessa vida, que isso aqui não é nada mais. Então, se alguém olhar pra isso e achar ridículo, tá tudo bem. Sim. E aí falei mais assim pra ela, o que é ridículo pra você, pra outras pessoas vai se encontrar. E realmente é de um lugar muito rotineiro nosso, de onde vem minha fala. E é dessa forma que eu levo o meu discurso. E esse é o momento que eu tenho pra responder. E esse é o momento que eu tenho. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu sempre falo isso. E tá tudo bem. E as pessoas têm que parar
de querer, e eu acho que até mais, sabe, Ju? Quando eu vejo muitas críticas, eu falo, poxa, por que a pessoa ainda continua seguindo? Não, então, e aí eu continuo, aí eu respondi pra ela. Ah, tá, lembrei, porque eu me perdi aqui na resposta. Lembrei que eu virei pra ela assim, o que pra você é ridículo, pra outras pessoas é genial. Porque eu recebo também feedbacks da genialidade de alguém tá quebrando um padrão. Ter coragem de estar ter no banheiro. coragem de estar no banheiro. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Sinto muito se você não tem a mesma percepção e pronto, acabou. Tudo bem. E tá tudo bem. Muito bom, isso aí. É isso. Haters. E realmente, eu me acho genial, tem hora, não sempre. Mas às vezes Às eu vezes, acho. tá certo. Quais são as principais mudanças que você observou do tempo que você iniciou para o momento que você está vivendo hoje como digital? Então, eu acho que quando eu comecei, existia ainda a questão dos números, né? Tanto que Essa preocupação. Essa preocupação em quantidade de seguidores. Tanto que a Diglia, minha irmã, ela me ajudou muito com isso. Porque eu ficava muito ansiosa, achando que eu tinha que crescer rápido, viralizar. Ela virava pra mim e falava assim, Ju, o seguinte... e na época a galera buscava isso. Buscava vídeos que viralizassem, buscavam números de seguidores, até compravam, né? Sim. Fazia isso para poder realmente parecer que era mais... como é que fala, gente? Se destacar mais, mas a palavra não é essa. Meio que... Mais engajado, mais... Não é nem engajado, porque o engajamento ele nem vem da quantidade de seguidores, né? Mas era muito sobre a posição que aquela pessoa estava. Então era muito pro ego dela. Sim. Não era porque realmente isso era tão importante. E eu percebi isso muito rápido. E aí eu tinha essa insegurança. Digli falava, não compra seguidor. Não precisa viralizar. Porque se você viraliza, você pode trazer pessoas que não engajam com o seu conteúdo. E aí essas pessoas vão entrar de uma vez. Daqui a pouco você vai começar a ter uma galera saindo. E você vai perder engajamento. Pelo contrário, aí você começa a perder engajamento, você começa a perder essa conexão, você fica perdido, porque você para de... A audiência é toda orgânica? Toda, 100% orgânica. Os 8.180... Até, deixa eu ver. Os 8.182 seguidores. Deixa eu ver. Isso aí, ó. 182 seguidores vieram de forma orgânica. E assim... hoje eu vejo o valor que tem esses 8.182 pessoas, que são realmente pessoas que estão ali comigo, que gostam do que eu faço, interagem comigo. Porque imagina assim, sei lá, existe um caso de uma moça que ela tinha mais de 2 milhões de seguidores, uma marca, para poder fechar com ela um trabalho, não sei se você sabe essa história, para fechar com ela um trabalho, ela precisava vender 30 camisetas, para poder fazer um trabalho grande, de collab com ela. Ela não conseguiu vender nenhuma. Com 2 milhões? Com 2 milhões de seguidores. Isso foi um case dos Estados Unidos. Esqueci o nome dessa moça. Eu contei sobre esse caso ano passado e já não tô lembrando mais. Mas assim, ela não conseguiu, porque realmente não conecta, não converte. Não era porque orgânico. números... E outra coisa, números não significa conversão, não significa venda. Né? Então, o que mudou muito hoje foi a percepção do mercado pro micro e pro nano influenciador orgânico. Então, hoje, eu tô no hype. Então, porque hoje as pessoas não olham mais pra número. Naquela época ainda olhavam. Essa você acha que é a grande mudança? A maior mudança. Tá muito mais sobre credibilização, sobre aquela comunidade fiel, do que sobre grande quantidade de pessoas ali no Instagram. Ô, Ju, quando você indica um produto, né, e, sei lá, farmácia indiana, né, vamos pensar que você indica um produto e o pessoal começa a te mostrar que comprou. Ju, fui lá, e como é que é? Muito bom! Esses dias mesmo eu mostrei, por exemplo, um pijama. Ganhei um pijama, mostrei o pijama. Uma moça lá do Paraná já comprou, e aí essa moça que vende pijama fica tão feliz, ela me manda mensagem, eu falo assim, gente, eu tô... Então é isso, tem outra função social que é engajar o nosso comércio também, porque muitas das vezes isso não tá só pautado no trabalho, não é sobre trabalho. Você amplia, né? É ampliar, é apoio ao comércio local. E principalmente mulheres. Mulheres que estão na mesma condição que eu, que são mães, empreendedoras, que precisam... Você gosta de levantar essa bandeira? Gosto, e gosto de apoiar. Tanto que as pessoas falam assim, eu posso te mandar um trem que eu tô fazendo? Eu falo, pode. Eu posso, não sei o que ela pode. Então aí eu falo, pode mandar, eu vou falar sobre o seu produto, vou te ajudar. E principalmente pessoas que estão começando. Aí que eu faço mais pra ainda. Tá começando, se o negócio for bom, aí eu experimento. E aí eu levo pra galera, pode pedir. Mas se não for bom, você fala com a pessoa? Então, normalmente o que eu faço? A pessoa me mandou. Certo. E aí, normalmente, antigamente, a galera ainda não tinha esse tipo de educação. Então, eles achavam que ele mandou pra você tinha que mostrar, você tinha que fazer uma propaganda em cima daquilo. Hoje em dia, não. O pessoal já tá mais
ligado. Pelo menos o pessoal que me manda, eles mandam e falam assim, Ju, experimenta, pode ficar livre. Entendeu? Eles me mandam sem cobrança, Sim, sem essa necessidade de essa necessidade. Então, por exemplo, se eu ganhei um bolo, e aí eu achei aquele bolo bonito, eu vou agradecer aquele bolo. E vou postar a cartinha e tal. Sim. Agora, se eu gostar muito, eu vou voltar e vou falar. Provei o bolo, comi o bolo é bom, pode pedir o bolo. Tá. E se você não gostar? Agora, se eu não gostar, eu tenho. Aí eu não sei, eu ainda não fiz esse processo. Mas de falar você assim, não fez essa crítica pra pessoa? Pra pessoa, sim. Isso que eu ia falar. Agora, de levar pra rede, não. Eu não achei que tá legal. Então, não, o feedback pra pessoa, sim. Ok. Já dei várias vezes, agora pontual. Agora, de levar pras redes, eu simplesmente não voltei pra poder falar que eu amei. Você recebeu? Eu recebi, agradeci, recebido. só que eu agradeci e tal, não falei assim, a gente pode pedir. Não. Então, vocês já entendem aí, tá nas entrelinhas. A pessoa recebe beijo? A maioria das vezes, sim. É porque eu acho que também tem todo um jeitinho ali. Eu não vou falar, né? Eu falo de um jeito muito... E eu falo também, você talvez consiga transmitir uma segurança para essa pessoa. Sim, não, porque normalmente, sabe, você vê, a maioria das vezes que a pessoa me manda alguma coisa, olha, é mesmo pedindo realmente um feedback sincero. Ela quer saber se eu gostei. Então, assim, eu acho muito legal esse canal que eles me abrem, inclusive. Porque eles já estão me esperando. Eu quero que você poste, mas eu quero que você me fale o que você achou. Então, ultimamente, tem rolado muito isso e eu acho muito maravilhoso. E humildade também, né? Nossa, eu acho muito maravilhoso quando a galera tá mandando desse jeito, sem assim... Porque antes, sem essa sério, necessidade, quando eu comecei, né? porque quando eu comecei, tinha um povo falando, por que você não postou um negócio até hoje? Essa cobrança. Tipo assim, por que... Uai, você não gostou, não? Porque, gente, calma, tá? Às vezes tô meio embaranada aqui, ainda não tive tempo de experimentar e tal. Mas hoje não, o pessoal manda... E aí me Talvez pede. também mais uma mudança, né, Ju? Eu acho que é mais uma mudança. Acho que a galera tá entendendo como é que funciona isso, né? E é bem legal, eu gosto. Quando o pessoal fala assim, muito obrigada, Ju, veio clientes novos, igual do Poke, a moça do Poke. Eu adorei. Chegou e falou assim, veio clientes novos, aí Melinha, foi legal. Que legal. Você acredita que a autenticidade é um fator importante para o sucesso de um influenciador? E como que você mantém essa autenticidade nesse ambiente? Pois é, eu acho, eu não sei, assim, eu acho que é algo muito meu. Eu acho que, tipo, de verdade, com relação à autenticidade, Polly, ou você tem ou você não tem, eu acho. Porque o ser autêntico não é não copiar. Você pode modelar em cima de um modelo, né, de algo que já existe. Não é você sempre estar criando, porque isso é difícil. Hoje em dia, quem cria alguma coisa? Né? A gente sempre está se baseando em algo, se inspirando em algo. Mas eu acho que mesmo quando você modela, você tentar dar o seu toque. Você tentar colocar personalidade naquilo que você está fazendo. E isso eu acho que é autêntico. Quando você realmente coloca as características que são suas, que vêm com você, para aquele trabalho. E eu acho que fica muito legal, muito espontâneo. Acho que fica leve. Eu acho que fica leve. E a pessoa percebe isso, que você está sendo realmente verdadeiro com o que você está falando. E como é que você mantém essa autenticidade? Então, manter essa autenticidade, tem dia que é fácil, tem dia que não. Porque é o seguinte, a autenticidade está muito relacionada também a... Assim, eu vejo ela assim com um pouco de sinceridade, né? Ela tá ali também muito em cima disso. Então, às vezes, eu consigo fazer isso de uma forma autêntica, bonitinha ali, sendo sincera, sem machucar ninguém. Mas nas redes sociais é mais fácil, porque eu crio um filtro, né, e eu consigo apagar. Se eu achar que eu fui ofensiva, eu apago. Mas na vida eu ainda estou aprendendo sobre isso. Sabe, ser autêntica é falar sobre a minha verdade, falar sobre o que eu acho sobre aquilo e aquilo e aquilo. Mas na vida é mais difícil ter esse controle, porque a gente não consegue apagar, né? Então, assim, eu mantenho isso, acho que sendo fiel a mim, mas hoje eu tento também tirar um pouquinho, talvez, assim, das vezes que eu acho, não preciso da minha opinião sobre isso, eu não preciso ser tão autêntica aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma na vida dessa pessoa. Você tem um filtro mais. Você filtra um pouco mais. Eu tô filtrando, tô aprendendo a filtrar um pouco mais. Mas assim, eu acho que manter essa autenticidade é muito conhecer sobre si. Eu acho que tá muito nesse processo de autoconhecimento. Eu acho totalmente relacionado. Totalmente relacionado. Porque eu sei quem eu sou, eu sei dos meus limites. Das coisas que você acredita. Das coisas que eu acredito. Então, assim, quando você tem essa busca também, eu acho que é muito mais fácil ser autêntico e fiel assim. Sim. E respeitando o próximo, né? Sem ultrapassar tantos também, limites, porque eu acho que quanto mais a gente conhece da gente, mais a gente também consegue acolher o outro. Sim,
eu acho. Eu acho que é um Concordo. processo. Por isso que é tão importante todo mundo entrar nesse processo de autoconhecimento, porque eu acho que o mundo. Colocar a terapia em dia. E colocar a terapia em dia. Muito bom. Como é que equilibra, ou será que existe equilíbrio entre vida pessoal e a profissional? Não, no meu caso não tem. Não E é tem. nítido, E tem né? sido um desafio. Aí, vamos voltar lá no desafio? Tá aí um desafio. Separar isso. Ultimamente tem sido muito difícil. E é para um lugar que eu quero conseguir, pelo menos conseguir estabelecer horários. Uhum. Porque hoje tudo se embola. Hoje tudo se embola, a minha vida, o meu trabalho, o meu marido entra, os meus filhos entram, os meus pais entram, tudo. Então, assim, eu acho que daqui a um tempo eu consigo pelo menos estabelecer horários. Tipo assim, eu vou produzir até tal horário, depois daqui parou. Porque hoje eu ainda... Eu ia perguntar, você consegue desconectar? Poli, tô Ou nesse você só processo. desconecta na hora que você dorme? Então, Você por tá nesse enquanto, sim. processo. Mas eu tô nesse processo de buscar escapes, porque até mesmo o processo criativo, para eu ter a energia que eu quero entregar, às vezes estando aqui e tudo mais. Ontem mesmo eu fui pra roça, que é um lugar que me reconecta. Fiz alguns stories, mas não com aquela obrigação, não era sobre trabalho, não era nada. Mas assim, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito nesse aspecto, sabe? E aí, até falando, Ju, de ócio criativo, do conteúdo criativo, quando é que você para e fala assim, agora eu preciso parar, sei lá, escutar uma música para que isso me conecte com algo que eu vou fazer? Não sei, qual que é? Existe algum mantra, uma rotina, um ritual, né? Vamos falar aí, Joadib, existe algum ritual que você faz para isso? Seguinte, normalmente é de madrugada. Eu, antes, por exemplo, eu tô lá deitada, aí todo mundo dormiu, a casa ficou em silêncio, me dá uns estalos. A maioria das vezes é assim. Aí eu tenho que levantar da cama, pegar meu caderno ou bloco de notas e anotar aquela ideia que eu tive, né? E botar aquilo ali. Isso na hora que tá todo mundo em já silêncio. em casa. Só que normalmente, e desde muito pequena, foi durante a madrugada. Porque poderia ser no início da manhã, igual muitas pessoas fazem, um milagre na manhã. Mas no meu caso, a minha mãe sempre me chamou de curianga. Eu sempre tive uma questão de produção, de produzir melhor de noite. Então, assim, às vezes dá 10 horas da noite, todo mundo tá muito cansado, parece que eu tô acordando. Que aí vem Vem muita vitalidade, um frescor ideias mental. Mas eu acho que uma das fontes disso também é que eu gosto de buscar conteúdos muito fora da minha bolha. Isso é importante. Isso é importante. Tipo assim, perfis completamente diferentes dos meus, do meu, normalmente, né? Do que eu seguiria. É importante assistir coisas que, sabe, não tem nada a ver com o que eu vivo. E aí buscar dali. Eu faço isso com livros que não... Porque normalmente eu lia muito livro voltado para gestão de pessoas, que é o meu trabalho, né? A partir do momento que eu comecei a ler romances, assistir documentários da vida real, isso foi me trazendo outro tipo de criatividade. Até desenho. Não só voltado Até desenho, eu sento para assistir com os meninos e aí eu olho aquele desenho e falo, gente, mas sabe, já busquei ideia. Sim. Tipo assim, uma frase, um jeito. Mas é furando a bolha mesmo. É furando a bolha mesmo. Porque aí você começa a enxergar outras coisas. Não é só consumindo sobre o que eu falo, porque eu acho que consumir sobre o que eu falo vai me levar sempre a um lugar, às vezes, talvez até cansativo. Sim, sabe? Sim. E aí a sua audiência começa... Tedioso, né? Eu acho. Legal, muito bom. E aí, pessoal, só dando uma pausa aqui, nós temos hoje Cozinha da Sônia patrocinando esse lanche mais uma vez. Obrigada, Soninha. Tem coisa boa aqui. Croissant de parmesão e um pão com queijo suíno maravilhoso. E tá um cheiro maravilhoso. Obrigada, Soninha, mais uma vez. Com queijo e filé suíno. Vamos exaltar o produto de Sônia. Me ajudou a lembrar. Mas Soninha, mais uma vez, abrilhantando o nosso café com pó. Obrigada, Soninha. Obrigada, Sônia. Vou até tirar um pedacinho aqui agora. Isso aí, ó. Parmesão, croissant de parmesão. Ô, Ju, e a gente já vai partir para o nosso momento café com pó. Vamos devagar. Existe uma Ju todo dia? Meia hora depois eu respondo. Meia hora depois, Sônia. Tá muito bom. Muito bom. Vou botar um café aqui. Qual foi a pergunta? Existe uma Ju todo dia? E onde surgiu esse nome? Gente do céu, eu nunca mais parei de comer.
Ainda tá Fica à gravando? vontade. Já gravando, a gente acelera essa parte? Seguinte. Eu acho que esse foi o seguinte. Esse Um Aju Todo Dia tava na minha biografia. O meu nome, quando eu comecei, era Juniele Andrade. E eu achava muito difícil. Porque quando eu comecei, eu lembro que a galera falou assim, segue aí, Juliette! E aí eu, meu Deus, não é. Juniele com Y, 2 L's. Segue aí, Juni, não sei o que. Eu nunca falava o nome certo. Aí eu levei pra minha audiência. O pessoal, aquele Instagram é construído com aquela galera que tá ali. Levei pra minha audiência, gente, me ajuda, porque a Juniele com Y, 2 L's, não tá colando, não consegue nem falar, me ajuda a criar um nome. E aí na minha biografia tinha assim, Um Aju Todo Dia. Juniele Andrade, Um Aju Todo Dia, rindo e refletindo do cotidiano. O cotidiano. Aí uma seguidora virou e falou assim, por que você não usa a frase que tá na sua biografia? E aí eu falei assim, gente, Um Aju Todo Dia, realmente, por quê? Primeiro, significa que as pessoas não vão ver a mesma pessoa todo dia, então eu não vou ter aquele compromisso em manter um padrão, que é muito difícil pra mim. Todo dia eu vou acordar de um jeito mesmo. E vai me trazer, vai diminuir esse sarrafo, né, da cobrança. E também pela questão de que, tipo, eu vou poder brincar com as minhas várias faces, com os meus vários momentos. Ora eu tô gata maravilhosa, ora eu quero estar de Havaianas, ora eu sou mãe, ora eu sou empresária, ora eu sou uma mulher maravilhosa, e ora eu já sou aquela filha que precisa de colo. Então isso vai mostrar várias facetas também, vai representar muito sobre o que nós vivemos. Então eu acho que é isso, né? Uma poli todo dia. Uma Ju todo dia. Uma Ju todo dia. Onde a nossa audiência te encontra, Ju? Uma Ju todo dia? @Uma Ju todo dia. Principalmente no Instagram. Isso que eu ia falar. Tô no TikTok também, mas eu tô precisando, gente, eu preciso muito. Eu preciso ir lá pro TikTok. No YouTube tem alguma coisa, Ju? Não tem YouTube. Até porque também eu tô, assim, tô aprendendo ainda muito sobre essa vida, né? Vou fazer 2 anos com Uma Ju todo dia agora em maio. Legal. No Instagram. E aí acho que depois, quem sabe, a gente já não migra também ali. Como é que é o YouTube? Me conta, você que trabalha com o YouTube. Eu já mudando. O YouTube, pra gente, em questão de podcast, é muito bom. Porque você consegue ver o vídeo, né? Verdade. Eu sou uma pessoa do áudio, até porque eu viajo muito, então pra mim o Spotify é a plataforma eu também escuto eu lavando vasilha. Eu vou trabalhar, eu tô escutando o Spotify, mas o YouTube, por exemplo, a minha audiência gosta mais do YouTube do que do Spotify. E até pelo acesso, né? No YouTube é muito fácil. Até uma senhorinha vai lá no YouTube, coloca café com poli e consegue acessar. Entendeu? Então depois pense nisso também, ampliar essa rede aí. Você precisa de um co-hoster aí? Isso. Quem você indica, Ju, para vir tomar um café, vir visitar a nossa casa, tomar um café comigo aqui? Gente, quem que eu indico? Não sei. Eu tenho tanta gente para poder indicar. Foi difícil essa pergunta. Foi difícil quando você me mandou essa pergunta. Diga 3 nomes aí. Você conhece Cleide Lifestyle? Cleide, já ouvi falar. Já ouvi? Já ouvi falar. Então eu sigo Cleide, eu acho muito maravilhosa. Aí, fora da minha vivência, Cleide, ela é uma influenciadora rural. Eu nem sei se ela me conhece, ela não deve conhecer. Ela trabalha muito com o YouTube, então ela tem também vídeos no YouTube. Eu acho que ela cresceu muito lá. Eu sigo recente, Cleide. Mas assim, eu acho muito maravilhosa a forma que ela mostra a rotina dela. Legal. Eu acho muito maravilhosa, assim, sabe? Assim, aquela em cima da simplicidade, ela colhendo as coisas do quintal dela. Eu falo assim, gente, é tudo que eu não sou. Eu compro tudo pronto, tudo mais fácil, picado, se possível. E aí eu vejo o Cleide fazendo assim, tudo do milho, da plantação, da colheita, da pamonha. Mostra tudo. Assim, sabe? Assim, eu acho aquilo tão maravilhoso. E eu olho para aquela mulher e falo assim, é tudo que eu não sou. E eu acho lindo ver ela se desenvolvendo daquilo. Não é nem que eu queira ser igual, mas eu acho assim, tão poético, sabe? Como que ela faz com tanto amor que ela faz aquilo tudo. Que legal. Eu acho Cleide maravilhosa. Quem mais? Gente, quem mais que não veio, que eu acho que deveria vir aqui contar a história que eu acho muito interessante? Deixa eu pensar mais. Pode ser qualquer... Conta aqui quais são os critérios, assim, que a pessoa precisa ser o quê? Quem você acha que tem uma história legal e que pode trazer para a nossa audiência algo que vai inspirar pessoas? Quem tem uma história muito legal também, que eu acho assim, que eu admiro muito, é Leia da loja Tok Tok. Eu não sei se ela já veio aqui. Não. Mas eu gosto muito da história de Leia. Eu acompanhei Leia desde que ela estava lá no apartamento, assim, eu acho assim que ela tem uma história fantástica. Você conhece ela? Não. De um bom gosto. Eu conheço ela desde o início, então assim, eu vejo assim, o progresso dela nesse sentido, assim, como que ela pode inspirar outras mulheres também
Abrir seu talvez negócio. abrir seu negócio, né? a empreender. Sim, Eu a gente acho. precisa trazer essas E histórias. nesse mesmo ramo, eu acho também que a Raíssa Keller também é outra. RK, né? A da RK. Uhum. Eu acho também Raíssa, assim... Legal. As duas, assim, me inspiram muito. Eu olho para as duas e falo assim, gente... Sabe, assim, sobre Meninas a forma que elas... novas, né? E a forma que elas Mulheres. fazem a gestão Ok. também do negócio delas. Eu acho maravilhoso. Muito bom. 3 indicações Temos aí, 3 ó. indicações. Cleide, Leia e Raíssa. Fiquem atentas para receber convites do Café com Poli. Ô, Ju, fala um pouco do processo de depressão pós-parto. Falo. Então, eu tive uma Matias. Vamos embora contextualizar isso aí. Vamos embora sair de onde tudo começou. Eu tive uma Matias em 2018, em junho de 2018. E aí, Matias foi meu primeiro filho, não, porque eu fiquei grávida antes, perdi um bebê, né? Tive um aborto. E aí eu tenho o Matias, que é um bebê arco-íris, toda aquela coisa, primeiro neto, tudo bem planejado, tudo bem organizado. E nesse momento eu parei, fiz uma pausa no salão, né? Na época eu tinha um salão, eu era maquiadora, eu fiz uma pausa para poder me dedicar à maternidade. Então eu estudei muito sobre introdução alimentar, sobre primeiros meses. Eu queria ter um parto normal, tentei ao máximo, fiquei 14 horas em trabalho de parto, queria tudo assim, sabe aquela coisa assim, tipo, muito romantizada da maternidade. Da maternidade. E aí, com o Matias, que era um sobe, eu consegui dar conta de muita coisa, apesar de ser difícil, mas eu falava assim, nossa. Era empresária. Empresária, dei um tempo ali, Sim. manhã continuou tocando o negócio, eu era sócia da minha mãe. Entendi. E minha mãe continuou tocando o negócio ali, e eu falei assim, vou ficar 6 meses me dedicando ali exclusivamente pra amamentar, tudo mais. Seguindo o ritual. Sim. Quando o Matias faz 6 meses, eu fico grávida do meu segundo, eu falo que é meu segundo... Como é que fala, gente? Da minha segunda bênção, mas na verdade é porque existiu uma profecia com relação à vinda de Miguel. Sim. É a minha segunda, como é que fala? Gente, recebe a sua segunda... Ah, esqueci a palavra. Mas eu sei que aí eu virei e falei assim, gente, o Miguel veio, quando o Matias estava com 6 meses, eu não percebi que eu estava grávida, inclusive, porque eu estava tão imersa naquilo, na maternidade. Descubro que eu tô grávida quando eu estava com 2 meses. Uhum. E aí começou assim, eu fiquei muito feliz porque eu queria ter filhos próximos, mas ao mesmo tempo fiquei assim, eu não vou dar conta. Não tão próximos, né? Eu não vou dar conta. Não, e aí começou a vir aqui assim, aquela coisinha na cara, eu não vou dar conta. Como é que eu vou dar conta de fazer o que eu faço hoje por 1 para 2? Mas eu tô surtando fazer pra 1, eu tô abdicando, tipo assim, abrindo mão de tudo. E isso começou a minar. Aí isso começou a me Já na gestação. Já na gestação. E aí no final da gestação eu vi que aquilo ali tava começando a ficar um pouquinho difícil, eu procurei ajuda. E assim, eu tava muito feliz, esperando muito a vinda do Miguel, mas isso tava ali à porta, sabe? Aquilo vinha. E aí começou a ser uma coisa assim muito forte, tipo assim, eu não vou dar conta. Eu tomei isso como verdade. A palavra na cabeça era essa? Era, eu não vou dar conta. Porque eu achava que o que eu fiz pelo primeiro, que era só o primeiro, eu tinha que fazer pelo segundo. Eu tinha que fazer assim, exatamente. E tanto que, quando você vai lá no Instagram, você consegue ver esse processo. Tem um texto que eu escrevi comigo grávida, já no final da gestação do eu falei assim, eu ainda não consegui fazer o chá de bebê. Eu ainda não consegui arrumar as coisas, eu ainda não dei conta. Sim. Mas é porque a gente é tão duro com a gente, Polly. Eu sou muito boa com as pessoas, mas às vezes sou muito dura comigo, eu me cobro tanto. Pro outro eu vou falar, tá tudo bem, mas pra mim, não tá. Eu não dou essa chance. E isso é uma coisa que, né, eu tenho aprendido, queridos, e indico pra todos também, olhar pra si também com mais amor, mais carinho. Era o medo de errar, Ju? Era o medo de errar. Era o medo de meio que, tipo... A comparação, eu entrei num loop de comparar, sabe, as gestações, sendo que o contexto era totalmente diferente. E eu queria me cobrar o que eu fiz quando antes eu nem tinha filho, sabe? Então, assim, eu fui muito dura comigo, eu fui muito dura comigo. E hoje eu olho, assim, pra trás e falo assim, gente, não precisava disso, mas tudo bem também. Porque hoje eu posso estar aqui falando para outras mulheres que talvez estão vivendo a mesma coisa, se cobrando tanto. Então, tudo tem um propósito, né? Claro. Então, se cobrando tanto pra, tipo, entender que o contexto que a gente vive não é pra gente se comparar não é pra gente se comparar nem com ninguém e nem com versões anteriores às nossas. Porque a gente tem isso, né? Eu era assim, eu dei conta disso aqui, por que eu não tô dando conta agora? Então, quando a gente busca, inclusive, as nossas versões anteriores, de, tipo,
eu era mais magra, eu era mais bonita, eu era mais... Gente, isso é extremamente duro, não tem como. Não tem necessidade. Não tem necessidade, isso é cruel, sabe, Polly? E aí eu procurei ajuda no final da gestação, do MI, né? Tive um acompanhamento ali psicológico, que eu já comecei a trabalhar essa questão do não dar conta. E quando o Mi estava com 3 meses, eu percebi que eu estava muito apática. Então a minha depressão pós-parto, ela não veio tipo uma tristeza, né? Que a galera acha que você vai ficar só chorando. Não, o meu era uma apatia, era como se nada fizesse diferença. Água correndo pra cima, correndo pra baixo. E eu falei, gente, eu fiquei desempolgada. E 2 crianças. Então, e tudo me empolga. Eu sou essa pessoa que olha assim, ai meu Deus, isso, eu fico muito feliz. E nada me empolgava. Com 2 crianças, pandemia ali, chegando, que foi, tava já no início ali da pandemia, né? Sim. Quando isso tudo aconteceu. E muito cansada, porque eu vinha de uma maternidade em que eu entregava tudo e não buscava nada para me alimentar, né? Em outras áreas. Eu fiquei muito focada naquilo. Eu acho que hoje eu também consigo entender que foi hiperfoco. O hiperfoco do TDAH, Tá ligado, né? Que eu só conseguia enxergar aquilo e realmente falar sobre aquilo e fazer daquilo. E sua família percebeu? Percebeu, mas eu acho que eu também tive esse estalo bem rápido. E o que me ajudou. E você sabe o que me ajudou muito? Porque quando eu tive o Matias, eu fazia lives. A época tinha muita live, fazia lives falando sobre depressão pós-parto. Ajuda a fono aí, queridos. Cadê a fono aqui com a colega? Sobre depressão pós-parto, baby blues, né? Que é aquele estado mais transitório. Eu fazia lives falando sobre isso. Então, quando eu me vi nessa situação, eu também tive essa percepção mais rápida. Então, por isso que às vezes buscar e até mesmo estudar sobre isso quando você vai... E tá alerta aos sinais, né? Sim, porque ele nem sempre vem de uma forma óbvia. E eu penso assim, que eu falava assim, gente, uma pessoa como eu, do jeito que eu sou, né? Essa energia, assim, pulsante. Não imaginava. Não me imaginava nessa situação. Então, hoje eu olho e falo assim, qualquer pessoa pode ter uma depressão. Porque não é só sobre um estado de alegria ou tristeza. Está envolvido, inclusive, questões orgânicas. Falta uma coisinha ali, você para de produzir por conta de cansaço, por conta da demanda. Pela exaustão mesmo. Pela exaustão também. E eram 2, né, gente? E eram 2. Um curto espaço, né? E detalhe, a melhor coisa que eu fiz foi buscar ajuda. Medicada, fiquei medicada, então eu passei o primeiro ano dos 2 ali com a medicação, que foi maravilhosa. Eu lembro quando a medicação entrou e que ela começou a fazer efeito, que foi uma medicação, assim, para iniciante, que eu nunca tinha tomado nada, mas eu lembro que eu me senti eu mesma de novo. Foi uma coisa tão absurda que ali que eu vi quanto que é importante a gente buscar ajuda e humanizar os nossos processos. Porque às vezes a gente fala assim, eu dou conta, sozinho nem sempre você dá. Isso é autocuidado também. Isso né? É autocuidado, isso é amor. Respeito, né? Os seus limites. E eu lembro direitinho, porque eu achava que eu tinha aquela coisa na minha cabeça que a medicação para depressão ia me deixar assim, aquela meio letárgica. Sim. E pelo contrário, me deu vontade de treinar, me deu vontade de brincar com os meus filhos. Então, assim, foi muito bom. Eu falei, Deus, muito obrigada, sabe? Porque existe um preconceito, na verdade. Muito preconceito. Existe, de buscar uma ajuda. Eu não tô bem, mas eu não quero buscar essa ajuda. Sim! Assim. Peraí, deixa eu dar uma coçadinha aqui na orelha, gente. Dá uma coceirinha aqui, peraí. E eu acho, assim, que esse preconceito impede tanto a gente de se cuidar. Que eu falo assim, aí eu fiz meu tratamento por um ano e meio, mais ou menos. Tive alta, parei com a medicação, não fiquei. Tipo assim, tem gente que vai precisar levar essa medicação por mais tempo. O meu processo não é igual de todo mundo. Mas eu quero, quando eu falo sobre isso, que depois eu tive o desmame da medicação, para você entender que também existe a possibilidade de você não passar uma vida ali. Né? Porque as pessoas têm muito medo disso. O pessoal tem medo de, eu vou começar a medicação, eu vou virar dependente. Às vezes sim, dependendo de um diagnóstico, talvez sim. Mas assim, é tão bom. Quando ele começou a fazer efeito, eu comecei a me sentir eu mesma. Mais feliz. Sabe? Não, me trouxe de volta. Não é nem só sobre a felicidade, né? Mas sobre a vitalidade. Sobre trazer ajuda. Me sentir ali, presente. Porque o que eu senti era isso. Como se eu estivesse ali, mas... Eu tava em casa, eu tava por conta dos meus filhos, mas assim, eu não tinha energia pra brincar com eles, eu não queria, eu não tinha ânimo, sabe? E aí você voltou 100% presente. Isso. Que legal. Vontade. Vitalidade. É isso aí. Eu acho que a palavra é essa. Vitalidade. Muito bom. Qual que é a mensagem que você deixa hoje, Ju, para nossa audiência? E até pensando um pouco assim, as pessoas que querem entrar nessa profissão, que hoje é realmente uma profissão, né, também acho que é uma grande mudança, né, nesse sentido, porque até então as pessoas achavam que o digital influencer
era algo banal, né? Eu falo há muito tempo atrás. Não, mas eu E mesma tinha muito hoje, né? preconceito. E Demorei a hoje entrar nisso é por uma conta. profissão respeitada, né? Lógico, tem todos os tipos de influência, mas é uma profissão respeitada. Para as pessoas que querem entrar nesse ramo, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, eu acho que primeiro você tem que saber se você tem um perfil para aquilo, porque eu Uhum. acho que existe sim uma questão de perfil, porque o que acontece? Para você dar conta do que as câmeras, um texto te pede, você precisa romper com muita coisa. E se às vezes você não tem esse perfil, a pessoa sofre muito. Eu conheço pessoas que sofrem muito porque querem estar exercendo aquilo. Por exemplo, eu sofreria muito sendo CLT. Eu nunca fui CLT, mas eu percebi, inclusive, durante a faculdade, sendo estagiária, que eu falei, eu não posso, amor, isso me dói, mas eu não quero. Eu descobri que eu não queria trabalhar com direito, trabalhando com direito. Né? Eu não dou conta. E assim, eu acho que é sobre autoconhecimento, né? Então você saber o seguinte, gente, é isso mesmo? Sabe? Eu não tô forçando a barra simplesmente para poder entrar numa onda. Será que realmente fazer parte de um grupo? Fazer parte de um grupo, mostrar meu dia a dia só porque às vezes eu tenho coisas muito legais para poder mostrar, sabe? Mas será que, né? Então assim, primeira coisa é isso, saber se você tem esse perfil. Segundo, às vezes você não tem o perfil para poder dar as caras, mas você é muito bom às vezes mostrando um produto sem ser dando as caras, ou então mesmo contando histórias, porque tem muita forma de fazer isso hoje em dia no digital. Entendeu? Tem muitas, assim, fora que tem vários nichos, né? Até hoje eu não consegui me enfiar num nicho, mas existem nichos, por exemplo, de gente que só ensina receita, de gente que só faz assim, só faz assado. Então talvez você não tenha o perfil para poder ser uma coisa que está ali, né? Um perfil de comunicadora, que eu acho que eu tenho. Mas você tem o perfil para poder produzir um conteúdo legal sobre, às vezes, as coisas que você gosta. Então, acho que é para todo mundo, dependendo de como você conduz. Sim. Né? Sem te levar ao sofrimento, claro. E a dica que eu deixo para vocês hoje é o seguinte: não se cobrem, quer trabalhar com isso, busque ser fiel a você, também para não entrar nesse processo. A gente tem que ter esse cuidado, e eu preciso levar essa palavra aqui hoje, porque não é a bolsa super cara, o sapato super caro que você usa que vai fazer você ter sucesso, tá? Então, assim, entra com carisma, entra de peito aberto, sendo você entendendo que você vai errar. Essa semana mesmo eu postei lá um vídeo, né, numa madrugada, cheio de erros de português. No outro dia eu acordei e falei, oh Deus! Mas eu não apaguei e eu sustentei aquilo. Por quê? Porque é isso, gente. Tem hora que vai com erro, vai com erro e não se cobra tanto. A galera se cobra demais. Sofre. Quando você começou, você gravava stories e apagava? Pelo contrário, hoje eu acho que eu faço muito mais isso do que antes. Do que antes? Antes eu tinha muito menos compromisso. Postava. Muito menos compromisso. Eu acho que eu entrei num nível de liberdade, principalmente no início, assim, de querer, inclusive, buscar qual que seria meu flow no negócio, que eu experimentei. Sabe? Entendi. E aí, antes eu não tinha contratos, eu não tinha assim, um cliente que podia falar assim pra mim, o quê? Você tá falando sobre isso? Sim. Entendeu? Porque hoje ainda tem isso. Então, às vezes, eu tenho que ter assim, um pouco mais de cuidado, porque eu tô representando algumas marcas. Sim. Então, eu tenho, apesar de, né, que, tipo assim, eu tenho que ser muito fiel a mim e tudo mais, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de parcimônia para algumas coisas do que no início. O início era, nossa, fazia e postava. Palhaçada demais da conta. Muito. Mas talvez isso que te trouxe até aqui. Sim, eu acho, e foi muito legal, e eu mantenho isso pra caramba, mas às vezes eu falo, não, gente, isso aqui já tá demais, peraí, isso é too much, isso é too much, deixa só aqui pra minha galera. Só pra quem já conhece, consegue contextualizar. Muito bom. Ô Ju, eu sempre pergunto também, livros, você tá lendo alguma coisa? Gosta de ler? Fala um pouquinho. Então, eu até gosto de ler, não tenho tido muito tempo, mas eu gosto muito de ler. Não leio muito, mas quando eu leio, né? Acabei de ler a biografia da Viola Davis. Muito bom. Maravilhosa, recomendo pra vocês. É um tapa na cara ali também. Adoro. Pra gente Hoje entender. eu postei um vídeo dela. Ah, não é? Ela é muito maravilhosa. Maravilhosa. Então, e eu tenho lido muito, sabe, sobre histórias
de mulheres. Reais, né? Histórias reais. E eu acho que me inspira muito, sabe? E aí você olha também pra realidade, de onde aquela mulher saiu e onde ela tá hoje, você fala assim, meu Deus, o Senhor é muito maravilhoso, o Senhor, sabe, transforma a vida das pessoas, a gente tem que ter disposição, porque o Senhor tá lá com tudo pronto pra gente viver o nosso propósito, sabe? O Senhor já fez tudo, a gente só precisa estar ali, ó, buscando. Vontade e coragem. Vontade com coragem, sabe? E li a biografia da Viola. Agora eu vou começar um livro que inclusive fala Gente, peraí, eu postei inclusive esses dias a felicidade. Ele tá aqui dentro da minha bolsa. Cadê ele? Pega meu Clóvis Maciel? Não. Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros. É sobre a felicidade. Por quê? Porque eu vi esses dias no Instagram. Não, ficou dentro do carro. Que era assim, como que é? A felicidade é inútil. É isso. É um livrinho pequeno falando que a felicidade é inútil, porque é sobre o processo que a gente vive de sempre estar ali em busca dessa felicidade, sendo que a vida ela é feita, a gente só tem felicidade se tiver tristeza. E a gente hoje adoece também porque a gente acha que a gente tem que estar vivendo pleno o tempo inteiro. A gente pautou esse podcast do início ao fim nisso. E eu começo essa leitura recente, eu até falei que eu ia começar semana passada, mas não deu. Mas o livro tá até dentro do carro ali, porque hoje eu comecei até a folhear. É no seu tempo, né, Ju? Sem também essa cobrança, eu tenho que finalizar um livro. Mas normalmente, principalmente esse tipo de livro, eu gosto, eu começo e às vezes eu até viro a madrugada, se for o caso, por determinar, igual série. Se eu começar, eu não posso começar. Eu não posso, porque se eu começar, eu tenho que ir até o final. Se tem 9 temporadas, acabou. Acabou minha vida, eu paro a vida. Eu parei de assistir série. Então eu também parei. E aí livro também é meio que isso, porque se o livro me envolver muito ali, eu meio que até me desconecto do mundo, só que tem todas as demandas e tal. E aí esse livro sobre a felicidade, Polly, ele é muito legal, porque semana passada eu vi um vídeo de uma psicóloga, não sei, coisa do Instagram, um conteúdo que a gente consome assim rápido, e ela falando como que os nossos adolescentes e as nossas crianças têm adoecido, porque o tempo inteiro a gente vira pra eles e fala assim, eu só quero que você seja feliz, eu só quero que você seja feliz, eu só quero que você seja feliz. E aí, o tempo todo, sendo que a vida não é baseada nisso, não é feita só disso. E aí, quando eu vejo esse livro, eu tava em Valadares no final de semana, eu vi na leitura um livro pequenininho, vermelho. Falei assim, a felicidade é inútil. Eu falei assim, gente, isso deve estar conectado ao que eu ouvi ali. E essas leituras normalmente são bem propositais. Eu faço leituras de forma proposital, então eu quero ler esse livro, que eu acho que vai me levar para esse caminho, também não tenho certeza, depois eu conto aqui para vocês, mas eu acho que, inclusive, para conduzir os meus filhos, né? Sim. Porque é isso, eu acho que hoje... Sem essa cobrança, né? Sem essa cobrança, porque eu acho que hoje a galera fala, de felicidade, só que eu acho que o que mais a gente tem que plantar no ser humano é autoestima. Eu acho que autoestima e saúde mental. Mental, eu concordo. Porque a nossa tendência é uma premissa, né? É uma premissa. Eu quero muito que eles aprendam a lidar com as emoções, eu quero muito... E é onde eu entro muito estudando e querendo fazer a diferença, assim, ali naquele no meu núcleo. No seu núcleo. Ju, caminhando aí para o nosso final, e eu sempre trago uma pergunta que cutuca os nossos convidados. Gente, ela mandou o roteiro, mas você acha que eu li o roteiro todo? Eu, inclusive, falei, acho que não. Eu não! Se você pudesse ser um super-herói por um dia, qual seria esse superpoder e qual seria o primeiro feito que você realizaria? Oh, Deus, eu não pensei nisso, Polly, por quê? Algum super-herói que você gosta? Então, eu não sou muito dos super-heróis, mas eu acho que eu queria ter aquele poder de me teletransportar. Existe uma super-heroína que tem esse poder? Provavelmente, mas eu não sei o nome. Agora... Mas eu queria me teletransportar, eu queria estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E tem algum lugar específico? Eu queria... Não, tem vários lugares, mas eu queria muito conhecer o mundo, assim, sabe? E sair, assim, por exemplo... Tá aqui, mas também... Mas tá lá. Está lá. Então, e eu sofro por isso, sabe? De não dar conta de fazer tudo. Eu acho que... Por isso que eu acho que eu queria ter esse superpoder. Porque essas escolhas, por exemplo... tem 2 coisas muito boas pra você viver. Eu quero as duas. Eu quero as duas. E meu marido sempre fala isso pra mim. Você quer tudo. E quero mesmo. Eu quero. E aí eu acho que esse é o superpoder que eu queria ter. E se tiver uma super-heroína que tenha ele... Depois nos contem, porque eu também não tô lembrada. Porque eu não tô lembrada. Não tô lembrada de Mas eu queria ter esse poder de estar... De teletransportar. É isso aí, gente. Uma Ju todo dia
fazendo parte aqui do nosso podcast, nessa conversa super bacana, Ju. Muito feliz mais uma vez de você estar aqui, trazer sua história, conectar com a nossa audiência, porque mais uma vez, eu acho que desde o início até o final, você falou muito disso, de autenticidade, de se conectar, de humanizar, humanizar essa profissão, de trazer para as pessoas que nem sempre é tudo tão perfeito. Não, né? Sim, Polly, inclusive, você me mandou o roteiro ali por alto, de verdade, por conta da correria do dia a dia, mas assim, eu também queria estar aqui muito inteira e deixar fluir, sabe? Sim. Porque, inclusive, eu vim no carro falando, Deus, eu não sei, me usa. Então, assim, talvez eu não tenha sido tão técnica quanto esperavam, tão sabe assim, como é que fala, gente? Com uma palavra tão elaborada e eloquente, mas eu vim falar o que eu precisava falar e era sobre isso. A nossa missão aqui é justamente essa, viu, Ju? Trazer essa mensagem para conectar com as pessoas, para inspirar pessoas. Com certeza. E, gente, essa energia contagia mesmo, de verdade, tá? Então, quando encontrarem com ela, conversem com ela, não tenham medo, eu vejo que muita gente me abraça, pede pra tirar foto, eu amo! Assim, eu te vi na rua, fiquei com vergonha, eu vejo quando você posta, né? Gente, abraça mesmo, curta essa energia e essa energia é muito positiva. Eu vim pra isso, gente. Pode pegar de mim, não tem problema nenhum, não. Pode ficar com medo, tampando o umbigo, eu não. Isso aí. Pode, eu tô pra entregar. Energia positiva. Valeu, audiência, um beijo grande, brigadão, Ju. Muito obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui, Polly. Obrigada.